Olá, meus amigos. Olá, galera. Olá, família. Olá, você que é mãe. Eu sou o Ben, não é? Eu faço lives sobre diversos assuntos e faço live, a maioria das lives que eu tenho são reflexões da alma, não é? São reflexões teológicas e o combate à exploração, digamos, da fé e a manipulação. E também faço lives, não é, do meu canal Eu Cuido com Amor, no YouTube, sobre as questões e os dramas que enfrentam os cuidadores de idosos, os home cares, pelas famílias e pelas agências de São Paulo e do Brasil. Mas hoje eu vim aqui falar com você sobre um assunto muito delicado, não é? E muito especial. Hoje eu vim aqui falar com você sobre os autistas, não é? Essa comunidade, esse povinho que eu falo no diminutivo, essas crianças e também os adolescentes, os jovens e adultos que são os nossos anjos que Deus deu para cada um de nós. Mas, falando poeticamente, espiritualmente, tudo tem um tom de alívio, um tom de gratidão, um tom espiritual, um tom de consolo para compreender este fenômeno. Não é verdade? Mas quando nós vamos para a realidade, a historicidade das vidas, não é? No campo social, no campo conjugal, no campo familiar, dentro dos lares, o que é que a gente vê? Ah, minha gente, a gente vê as coisas dentro de uma outra ótica, infelizmente e lamentavelmente. Por que eu estou falando isso? Ontem eu estava conversando com uma colega minha, né? E essa colega minha, ela de fato, ela não sabia que o seu filho era portador do espectro autista. Ela não sabia, não é? E ela veio a saber, depois de alguns toques, de algumas informações que passaram a ela, do comportamento dele, não é? Na escola. Aí ela veio saber sobre a questão do seu filho, que foi laudado, tem um laudo clínico dele ser autista. Bom, para que você entenda, para que você compreenda o que eu quero te dizer, e eu fiquei sabendo que ela não foi a primeira, talvez não será a última, mas eu quero fazer votos de que não haja mais esse tipo de atitude, não haja mais este tipo de comportamento por parte do pai, né? Porque, segundo a Priscila, quando o seu marido soube que o filho é portador do espectro autista, primeiro vem o negacionismo. Não, meu filho não é assim, meu filho é perfeito, meu filho não tem isso, não tem aquilo. Olha, gente, as evidências e os sintomas falam mais alto do que o nosso preconceito, do que o nosso não aceitar, do que o nosso negativismo. E a medicina, a ciência, os médicos, não é verdade? Os médicos, eles estão aí justamente, eles estudam, os psiquiatras, os psicólogos, os doutores, os médicos estudam 10, 15, a vida inteira. Eles não vão, de forma alguma, laudar uma pessoa
por simplesmente achar ou por achismo. Não, a ciência é magnífica, a ciência ela é uma bênção da espiritualidade para todos nós. Enfim, a Priscila, ela passou por essa situação. Primeiro impacto, não é? Que as pessoas ficam tocadas em ter essa informação de que o filho sofre do espectro autista. O segundo impacto é agora dividir isso com o pai. Isso quando o pai não está ali, não soma junto, não está junto com a mãe nas consultas e tal. Será que o pai vai aceitar? Como vai ser a decisão desse pai? Como vai ser a aceitação dele? Não é? Muito bem. Quando a Patrícia disse isso para o seu marido, ele simplesmente negou. E depois de ter negado, que já é uma atitude egoísta, que já é uma atitude cruel, no princípio, no momento, até psicologicamente, dá para se compreender e entender, porque a pessoa está digerindo ainda aquela formação, digerindo ainda este diagnóstico, digerindo ainda este laudo de ter um filho, não é, com uma certa limitação, com uma certa capacitação. Mas depois que passou essa situação, de saber que o filho foi laudado, foi diagnosticado com espectro autista, depois que o pai digeriu tudo isso, poxa vida, para um pouco e pensa. O pai pega e chega para a Priscila, minha colega, e diz a ela que não aceita e simplesmente a abandona, larga dela. Arruma as coisas, separa, não é? E vai embora, seguir a vida. Negacionismo da realidade, negacionismo da situação do filho, negacionismo do próprio filho, negacionismo de tudo. Como se aquilo fosse uma hecatombe, uma bomba, um castigo, como se aquilo fosse um defeito, uma aberração, uma coisa abominável. Oh, meu Deus do céu! O que é isso, gente? Que pais são esses? Que homens são esses? Sabe? Então o pai pega, abandona a moça, abandona a minha colega, abandona a Priscila, abandona o seu filho e o pai também abandona o seu próprio filho. A revelia, a sorte da vida. E diz que só poderá ajudar depois de 6 meses. Não quer saber, não quer olhar para trás. E a mãe? Ontem eu estava falando com ela. E muito emocionada. Também emocionou a minha pessoa. A mãe em lágrimas, sem emprego, uma profissional de altíssima qualidade, com cursos da ACIMESP aqui de São Paulo, a Associação de Cuidadores, uma excelente cuidadora, uma excelente babá, mas no momento está desempregada. E sem comida dentro da sua casa, para a sua sobrevivência, subsistência e também para o seu filho. Há quantas mães talvez não estejam, na verdade, passando pelo mesmo drama e até pior do que a Priscila. Por isso eu começo essa live me dirigindo à Priscila, me dirigindo às pessoas do grupo Eu Tenho um Filho Autista, às mulheres que são extremamente mais fortes, são capazes. Eu vou falar uma coisa para você que é mulher, que talvez você não saiba. A minha origem é origem judaica. Então eu tenho ampla liberdade para falar para você sobre a palavra mãe em hebraico. Presta atenção, você que é mãe de um autista.
A palavra mãe em hebraico se diz imma, imma. E a palavra mãe em hebraico, imma, sabe o que ela significa? Ela significa fonte das águas que descem dos céus. Ela também significa geradora de vida, da vida. Está entendendo essa profundidade do hebraico, essa profundidade mística, espiritual, universal? Está entendendo agora, mulher, o tamanho da sua importância, da sua soberania, da sua existência no mundo? A importância não é do seu útero, das suas trompas de falópio? A importância da vida que você gerou aí dentro? É por isso que olha como a natureza ela é perfeita. Aonde nós ficamos dentro do útero de nossa mãe. Você que é mãe, seja bem-vinda, estou vendo a fotinha aqui, seja bem-vinda aqui nessa live. Essa live vai te emocionar. Onde é que nós ficamos dentro do útero? Márcia Sobral, seja bem-vinda. Um beijão, um abraço para você, para sua família, para o seu filho. Onde é que nós ficamos dentro do ventre da nossa mãe? Nós não ficamos dentro do óvulo ali, mas não existe uma coisa chamada bolsa d'água, onde nós nos alimentamos pelo cordão umbilical? Eu estou falando tudo isso porque eu quero deixar ciente a todos os homens que fizeram filhos e esses filhos nasceram especiais. Esses filhos nasceram com espectro autista. A você que é pai, agora, obviamente, apenas biológico, porque de afeto, de carinho, de amor, talvez você nunca tenha sido, ou talvez você nunca tenha sido um marido, um companheiro que veio somar com a sua companheira. Porque muitos pais abandonam, largam de vez. Vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, antes da gente entrar nas leis tal, e as coisas que eu vou falar. Deixa eu te falar uma coisa só. O cidadão, presta bem atenção. O seu filho, o espectro autista, ele não vem do DNA, ele não vem da mãe, não vem da genética da mãe. É provado cientificamente que vem do pai. Então, o seu filho autista, ele é um presente de Deus. Sim, senhor, ele o é. Ele não é um peso, não é uma aberração, não é uma abominação, não é um defeituoso, não é um castigo de Deus. Não culpe a Deus, nem culpe a sua esposa. O seu filho também não é uma extensão da unha das suas mãos, do seu cabelo ou da sua barba, em que você pode cortar e dispensar que vai nascer de novo. Não. Seu filho é a extensão da sua alma. Seu filho é uma bênção de Deus, sabe? E eu vou colocar uma música, um louvor, aqui, ali no meu CD, e eu quero que vocês prestem atenção. Você que é pai, você que caiu, você que cometeu esse deslize, cometeu essa maldade, cometeu esse pecado, você que abandonou o seu filho, você que deixou ele, porque recebeu um laudo de espectro autista. Eu posso até tentar compreender a sua situação, posso até tentar compreender o momento, o choque. Mas nós vamos falar a bem da verdade no decorrer da live daqui a pouco, não é? O que é ter um filho perfeito de verdade? Hã? O que é sofrer com o filho? Você vai ficar impactado e emocionado, tá bom? Então preste bem atenção. Você ainda tem tempo hábil de reatar a sua vida, pelo menos o afeto, o carinho, o amor com o seu filho, que sente muito a sua falta. Então, a palavra mãe, em hebraico, significa, se expressa imã, imã. Seja bem-vinda, Kelinha, Conrado, tudo bem. A palavra mãe em hebraico, essa live vai emocionar vocês, tá? Vocês vão compartilhando. A palavra mãe em hebraico significa imã, imã. E o que quer dizer isso, Ben? Estou falando em hebraico, por quê?
porque os meus antepassados são judeus, e eu tenho aqui a Priscila, que daqui a pouco ela vai entrar, se ela conseguir, que é uma mãe que teve o diagnóstico o diagnóstico do filho de autista, ok? E ela foi imediatamente segregada, abandonada, largada, deixada de lado, ela e o seu filho lá, o Davizinho, o Davi Lucas, que eu falei com ele hoje, que é uma bênção. Eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou, de fato mesmo, me segurando para não me emocionar, me segurando para não chorar, porque nós choramos ontem. A Priscila chorou bastante ontem, deixou ela sem nada, ela está sem emprego, sem alimento, sem nada. Mas Deus já está providenciando. Deixa eu deixar bem claro para você que está me vendo, ok? Eu sou uma pessoa que estou muito tempo no Facebook e eu sou uma pessoa de forte combate à manipulação e exploração da fé, as pessoas que ficam usando fé para tirar dinheiro. E também eu sou um combatente das agências de home care, das famílias que exploram, usam, abusam do cuidador de idosos. Portanto, eu me sensibilizei muito ontem, conversando com a Priscila, eu não sabia, não é? E ela contou que o filhinho dela, com 4 anos, foi diagnosticado com espectro autista. Mas vamos lá. Então, a palavra mãe, eu estou me direcionando a você que é mulher. Tudo bem. Não, eu não sou neuro, não. Não sou neuro, não. Tá bom? Fica tranquilo, eu não sou neuro, não. Mas a gente conhece muita gente, pode ajudar, pode indicar, ok? Olha, a palavra ima em hebraico significa mãe. Eu quero que você tenha isso na sua cabeça, aqui na sua alma, no seu coração, porque muitas vezes a mulher se sente abandonada, com peso, ou com um sentimento de culpa, mas eu quero que você saiba o valor que tem o seu útero. Eu vou até ser um pouco ousado, não é? O valor que tem o seu seio, de onde sai o leite da vida e que amamenta todos nós, as crianças, tudo. Mãe é vida. Ima, em hebraico, significa fonte das águas que descem do céu. Isso significa mãe. E em segundo lugar, significa aquela que gera a vida. Então, com todo o respeito ao empoderamento, ao machismo, ao egoísmo, aquela coisa, né? Não existe ser mais especial, mais sublime, mais soberano do que a mãe, do que a mulher nesse mundo. Agora, o machão, você aí que foi um covarde, que abandonou a sua esposa, abandonou o seu filhinho, sabe onde você foi gerado? Lembra que em hebraico a palavra mãe quer dizer o quê? Fonte das águas que descem do céu? Aquela que gera vida? Presta bem atenção. Aonde você foi gerado? Você foi gerado dentro de um útero lá, o óvulo, e você cresceu, o feto, desenvolveu, não é verdade? Mas você ficou sendo mantido dentro do quê? Dentro de uma bolsa d'água. Então veja como que a mulher é todo esse planeta, essa plenitude, essa soberania mística, física e espiritual. Você está vendo isso? Que maravilha! Então todos nós temos uma deusa, uma soberania que é a mãe, e algo sagrado que é a Priscila aí, que é o útero materno. Agora presta bem atenção, antes de eu falar mais algumas coisas, Priscila, daqui a pouco você entra, tá? Essa é a Priscila que eu estava falando daqui a pouquinho. Olha lá, ela está assistindo. Obrigado, Pri. Olha só, eu sei que essa live vai te emocionar. É a primeira vez que eu faço live sobre os anjinhos chamados autistas. Como cuidador, como home care, eu já cuidei de um autista, já grandão, mas um amiguinho, uma pessoa maravilhosa. Eu quero colocar essa canção e eu quero que você reflita sobre ela, tá bom? Enquanto eu vou vendo aqui, vai refletindo aí. Vamos ver se pega pelo menos. Não quero que vocês chorem de tristeza, não quero que vocês se sintam segregadas, desamparadas. Tem um Deus que te ama. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Deus cuida de você e jamais te esquecer. Através de nós. Ele sabe de tudo que você está passando. Tá ouvindo, Pri? E mandou
Deus está cuidando de todos vocês. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Ô papai, lembra de onde você veio. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Deus vai abençoar todas as mães. Não chore. Chora não, gente. Deus ama. Ih. De você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Meu coração tá assim, ó, por vocês todos. E por todos os amigos autistas. Vai acontecer um milagre Deus maravilhoso. mandou te falar que tudo vai passar. Não esperava, né, Priscila? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Costumo dizer que juntos somos mais fortes. Lembra de todos os livramentos que Márcia, Kelinha, Priscila. nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: Tudo tem um propósito. esse aí vão levantar. Seu filho é a maior bênção que você tem. Colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore. Chora não. Quem cuida Chora só de alegria. você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. É. Deus mandou te dizer Viu, Priscila? que vai acontecer. Eu te amo, nós te amamos. O amor constrói Deus coisas. mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te... Pronto. Vamos deixar assim agora. Nós já ouvimos esse louvor bonito. E agora, presta bem atenção aqui, pessoal, que eu vou tirar daqui um pouquinho. Pronto, deixa lá. Olha, Priscila, a hora que você quiser entrar para dar o seu depoimento, para partilhar com a gente, fica à vontade. E as demais mães também. A Márcia Sobral, deixa eu ver quem está aqui. A Kelinha, tá bom? Vocês fiquem à vontade, tá bom? Mas antes disso, eu quero deixar claro que os nossos filhos, eles são presentes de Deus, sim, Senhor. Sabe por quê? O cântico de Davi é o cântico Terrilim, que vocês conhecem como Salmos, não é? Então, o Salmo de Davi, ele vai... Eu quero que vocês me ajudem, se eu estiver errando, que eu estou indo aqui na condução, tá? É a primeira vez que eu faço a live sobre esse tema. Então, eu quero tomar cuidado para não ferir ninguém. Mas... os nossos anjinhos, os autistas, não é? O Salmo de Davi, ele vai falar exatamente assim. Do capítulo, o cântico 139, ele vai dizer assim, presta bem atenção. Eu vou ler em hebraico e vou traduzir, né? Diz assim, ó. Roseki gan, yashek halo, mimekha, Velailach, Kayon Yar, Iair, Karasei, Karar, Kaorar. O que eu disse aqui em hebraico você não entendeu, mas eu vou explicar. Salmo 139 de Davi está dizendo assim: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha, nós criamos. O ser humano que tem a mania e o péssimo defeito e a inclinação e a propensão de tornar e de ver aquilo mal, aquilo desagradável, aquilo chato. Deus não erra na sua criação.
Deus nunca errou. Deus não errou em nos dar um filho autista. Diante dele não tem o dia, não tem as trevas, sabe? Somos essência, somos espíritos, somos filhos do mesmo Pai, da espiritualidade. Eu quero que você guarde isso. Kiatar, kanitá, kileloitai, tesukeni, bevetin imi, pois possuíste os meus rins, entreste-me ou entristeceste-me no ventre de minha mãe. Me colocaste lá no ventre da minha mãe. Davi está dizendo. Odekha alki noraot nifeleti nifelaim maaseikar venafish iodat meod. Eu estou falando essas coisas aqui, um pouquinho de Bíblia em hebraico, porque depois eu quero dar um puxãozinho de orelha em algumas denominações, em alguns pastores, em algumas pessoas que por falta de informação, por ignorância, acabam rechaçando, segregando, discriminando, por não ter cultura, não ter uma vontade de entender o outro, e acaba pedindo para a mãe retirar a criança do culto, porque o senhor pastor tem que falar para te enganar e pedir dinheiro, sabe? Ah, esse menino é perturbado, faz uma campanha, unge ele com óleo, faz uma corrente, pega um envelope, mãe, para Deus libertar ele. Olha, gente, é muita ignorância, não podemos misturar as coisas. E a igreja tem que se inclinar, tem que se incluir também. Inclusão diz respeito às comunidades religiosas. E não taxar a criança como uma perturbada, como uma endemoniada, ferindo a criança, agredindo um ser que não pode se defender e também agredindo a própria mãe, os próprios pais, que vai resultar na saída deles da igreja. Ok? Então eu li aqui, o 14. Davi está dizendo, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão precioso, maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15, está acabando já. Lonikhad, atsemi mimeka asher utsid, vaseter rukamet betaretiot arretz. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Eu sei que tem muitos evangélicos, e eu vou explicar o porquê isso, né? Muitas pessoas que frequentam as religiões, pagam dízimo, lá seus rituais, e são assíduos, e são fanáticos. Na hora em que vem a surpresa de um bebê, ou o primeiro filho, ou o segundo filho, e ele vem com alguma especialidade, alguma limitação, ou espectro autista, a pessoa vai desenvolver uma revolta, uma raiva, uma ira, vai rapidinho questionar Deus, vai ficar brava, vai falar um monte de bobagem, não é? Que ela não é merecedora disso, o que ela fez para isso, para aquilo outro, como é que pode? Meu Deus! Igual um parente meu, um sobrinho meu, que hoje é pastor, quando ele, a sua primeira filha, que eu estava falando para a Priscila ontem, quando foi diagnosticado que ela era autista, misericórdia, o meu sobrinho, já pastor, não é? Foi questionar, brigar, ficou bravo, iracundo com Deus. Por que isso? Por quê? Pode sair, Márcia, sem problema. Daqui a pouquinho você volta, tá bom? Não tem problema não. Então, quando o meu sobrinho ficou muito... eu acho que no começo é até normal, para quem não está sensível, para quem não está engajado, para quem não é empata, para quem não está dentro dessa realidade do mundo dos autistas, ficar um pouco chateado, ficar enraivecido até com Deus. Mas eu vou explicar o porquê que as pessoas ficam enraivecidas com Deus e por que elas fazem isso. Mas veja, estou explicando isso porque o próprio Davi, o rei Davi, ele vai deixar bem claro que todos nós viemos da espiritualidade, somos essências, somos espíritos, somos presentes de Deus, não é? E ele diz assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido
como nas profundezas da terra. Antes que os ossos de Davi fossem formados ali, né, na formação, na divisão das células, né, XY, os gametas, aquela coisa toda, o zigoto, heterozigoto, na formação ali do serzinho, já o Senhor Deus já o conhecia, não é? Já no oculto Deus sabia quem ele era. Então, o papai, a espiritualidade já sabia quem era o teu filho. A espiritualidade já sabia, já mandou o teu filho assim, por uma causa, por um motivo, por um propósito, que você mesmo deve redescobrir, se aproximando do seu filho, conhecendo ele, amando ele, entendendo o mundo dele, entendendo a audição, a visão, a maneira como ele vê as coisas, o comportamento, os gostos, a fala, quando possível, a maneira de se comunicar. Aí você vai redescobrir a si mesmo e vai entender o porquê que você tem um filho abençoado, um anjo, um presente de Deus. O versículo 16. Galemichal eneikha veal siferekha kulan. Ikatevu yamin tutsarum velo echad bachen. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Qual é o pastor que você já viu falar sobre os autistas, sobre as crianças que nascem com espectro autista? Qual a mensagem que você já ouviu na igreja? Qual foi? Talvez nunca, porque não lhes interessa, né? Interessa apenas o seu bolso e o que eles querem. Mas os autistas são tão importantes, ou muito mais importantes, do que muita gente por aí. Muito bem. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, lá na espiritualidade. O versículo 17. Veli ma'keru, rekha elmer atsenu rasheinchen. Ou seja, e quão, olha isso, é muito forte, gente, que o Davi está falando, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Os pensamentos de Deus com relação à sua vida, Priscila, a Márcia, a Kelinha e tantas outras mães e famílias, nunca foi um pensamento de mal, nunca foi um pensamento para pesar, para causar tristeza. Não, os pensamentos de Deus são maravilhosos. Nós é que muitas vezes não compreendemos as coisas do Espírito. Não é como diz o apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer que os que são da carne não compreendem as coisas do Espírito, não é? Parecem ser loucuras as coisas do Espírito para aqueles que estão na carne, mas não é. Com o tempo a gente vai se adequando, se inteirando e vendo que somos felizes e muito felizardos, vocês vão entender o porquê. O versículo 18, para encerrar esse salmo. Esepren mekhol irebun rektsot veod imak. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, os pensamentos de Deus são como os grãos da areia do mar e da praia. Não tem como contar esses pensamentos bons. Aí eu te pergunto, como é que foi o seu dia hoje? Como é que foi o seu dia ontem? Como é que foi o dia em que você recebeu o diagnóstico do seu filho? Foi um dia ruim? Eu sei que não foi fácil. Mas de lá para cá, como têm sido os seus dias? Há uma fala de Davi, um canto também que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero saber, eu quero perguntar, e eu sei que não é fácil, quantas noites você está em vigília? Quantas noites, mamãe, você não dorme? E você quer fechar os olhos, mas a cabeça não deixa, o pensamento não deixa?
tem remédio, tem escola, tem isso, tem os direitos, tem a carteirinha, tem os benefícios, tem que buscar no CRAS, tem comida, tem fralda, tem escola, tem alguém para ficar, tem trabalho, tem aluguel, tem água e tem luz. E eu sei que muitas mães estão desesperadas, muitas mães estão ao ponto de fazer bobagem, muitas mães estão sofrendo muito, muito, porque o desestruturado, daquele que devia fazer o papel de homem, de dono da casa, do armador de cabana no hebraico, o homem ou o pai, devia estar presente, mas corre e abandona você, mulher. O choro pode durar uma noite, e eu sei que muitas mães estão, talvez anos ou meses e semanas e dias, nesse choro profundo, nessa angústia e nessa depressão. Essa live vai te surpreender, tá bom? Priscila, você quer entrar na live agora? Você quer falar na live agora? E manda uma mensagem aí, Pri. Só você falar aí. Dá um toque que eu já te coloco aqui. Eu espero, Priscila, não tenha pressa. Enquanto você não consegue, espera um pouquinho. Eu quero que vocês ouçam essa canção comigo, tá bom? Essa música eu quero mandar para os pais. De você, pai. Tá bom, Priscila? Eu vou, só um minutinho, vou colocar essa música e você entra, tá bom? Eu quero que, pai, ouça a canção agora do Armando Filho e escuta essa canção, pelo amor de Deus. Pensa no seu filho. É um pedido, é um clamor dele para você. Ela é muito bonita. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Só um minutinho que já vai entrar. Opa, cadê aqui? Só um minutinho. Aí a Priscila dá o depoimento dela. E nós vamos aqui batendo um papo. Priscila, tem coisas que você não sabe de direito que você vai saber agora. Que é muito bom. Escuta essa canção, gente. Aceitas como eu sou. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Você, pai, pode voltar, dá tempo. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Você que é pai, eu quero que você ouça essa música, partilhe essa live com o pai. E você, meu querido, que abandonou o seu filho, a sua esposa, Deus tem uma oportunidade para te dar. Se arrependa, se reconstrua como ser humano. Pense no seu filho e na sua esposa. Volte para casa, volte para a sua família. Você não é perfeito, nem eu sou, ninguém, nós não somos, mas Deus nos perdoa, nos transforma, nos reconstrói. Deus aceita você como você é. Assim como Deus fez e aceitou o teu filho como o teu filho é. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá.
E é isso. Papai, você ainda tem tempo de voltar atrás, se arrepender. Você ainda tem tempo de se refazer nos seus pensamentos e pensar no seu filhinho e ver que não é porque ele é um espectro autista. Ele não é uma placenta. Que nem placenta se joga fora ou se utiliza. Ele não é algo descartável. Ele não é uma unha. Não é um cabelo que se corta e se despreza. Ele é a sequência da sua essência por Deus. Deus aceita o seu filho e aceita você também. Então volte atrás, se arrependa, tá bom? Eu quero... Agora eu vou aceitar aqui a Priscila, e a Priscila ela vai dar o depoimento dela, o parecer dela. E olha, Priscila, ontem você me emocionou muito. E se hoje eu estou aqui pela sua pessoa, pelo seu depoimento, pela sua palavra, e quero poder fazer mais lives para poder consolar, aliviar, para poder despertar as mães, os pais, as famílias, os políticos, o mundo, o Brasil, as escolas, as diretoras, sobre os nossos autistas. Seja bem-vinda, Priscila. Deixa eu ver aqui. Tô aceitando, tá? Tá adicionando. Tomara que dê certo, Priscila. Vamos lá. Tá adicionando. Às vezes demora um pouquinho. Quando você puder entrar aí, você entra, tá, Priscila? Deixa eu ver aqui. Olá, boa tarde. Aê! Tudo bom? Agora deu certo. Minha linda aí, Agora o pessoal do grupo Eu Tenho um Filho Autista. Essa é a Priscila que eu falei. Olha lá aí, ó. Priscila, fica à vontade, fala. Enquanto você fala aí, eu vou ver um fundo musical aqui, bem bonitinho, tá bom? Cadê ele? Cadê o Davi Luca? aí. Ah, não, melhor não mostrar. Você é bonito, hein, Davi? Rapaz, Davi, dá um pouquinho de cabelo pra mim aí, que o tio tá careca, tá vendo? Pode falar, Priscila. Pois é. Fala, mamãe. Eu, na verdade, eu fui uma criança que... Só toma um pouquinho pai, de cuidado. Só toma um pouquinho de cuidado com as palavras, porque ele tá perto de você, tá bom? Tá. Vamos usar, Então, tá bom? eu fui uma filha, assim, de pais separados, né? Ouvindo. E meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 anos. E de lá pra cá, minha mãe tinha sido pai e mãe, né? Ela foi pai e mãe. E praticamente sozinha era ela, né? Bom, enfim. Meu filho agora tá com 4 aninhos, né? Eu levava ele para a igreja, tudo, eu achava que era coisa de criança, né? Ele tinha 1 ano, 2 anos. Aí ele caía no chão, aí ele rodava, e ele ficava correndo para lá e para cá. E ele fazia um sinalzinho nas mãos, eu achava que ele estava ansioso, sabe? Tá aqui gritando. Pega aí, filho. Aí eu achava que ele estava ansioso, né? Tudo. Mas eu pensava, aí foi passando com o tempo, eu falei, o que está acontecendo? Que esse menino, ele fica fazendo sinais com as mãos e não é normal isso. Ele não é ansiedade isso, porque ele não para, era direto, né? E aí eu falei, eu procurei um neuro muito bem conceituado do SUS, né? Primeiro do SUS. E aí ele pegou e falou assim, mãezinha, você tem algum vídeo do seu filho fazendo isso? Eu falei, tenho vídeos, eu tenho relatório da escola dele, tenho encaminhamento do pediátrico, tenho tudo que o senhor quiser ver dele. O histórico dele, eu tenho tudo aqui. Aí ele pegou e falou assim, mãezinha, o seu filho tem o aspecto do autismo. Aí, daquela hora, parece que caiu
um balde de água na minha cabeça, sabe? Não tinha Eu conhecimento imagino. do assunto, né? Eu falei, como assim? Tem cura? Ele falou, mãezinha, não tem cura. Não tem cura. O que tem é o neuro, né? Ele falou, o que tem é terapias, muitas terapias, para ele poder ficar melhor, né? Tem muitas terapias. Eu vou te encaminhar, papai. Você vai, ele fica lá esperando na fila de espera, mas ele tem que fazer intervenção, né? Falei, tá bom, eu faço. Só que eu não sabia, né? As pessoas olhavam feio pra mim, as pessoas falavam, nossa, você tá mimando essa criança, ai, você tá isso, tá aquilo. Mas nem eu sabia o que ele tinha, né? Ninguém nunca foi me procurar um médico para saber o que ele tinha, né? Ninguém nunca mandou procurar, então eu achava que era super normal. Aí, depois que eu peguei o diagnóstico dele, tudo certo. Aí, eu, né, na verdade, ainda estou casada com essa pessoa, mas essa pessoa foi embora, porque qualquer motivo era motivo de ir embora. Falou que meu filho não tinha nada, poderia ter sido espiritual, que era tinha que levar ele para a igreja, tinha que ungir ele, tinha que isso, tinha que aquilo. E, sabe, do nada, me vi sozinha aqui, eu e Deus. E fiquei sem saber, fiquei com as mãos atadas, né? Fiquei com as mãos atadas. Eu sei. Ô, Priscila, a direção, ou seja, o pastor da igreja, teve notificação disso, ciência disso, o pastor sabe disso, a igreja deu alguma orientação, deu algum apoio, como a igreja lidou com isso, com você e o Davi? Eu assim, né, eu optei em ficar em casa agora para me poupar, né, para me poder ficar poupada, porque eu levava meu filho, tinha escola lá da igreja, mas o meu filho, ele não fica dentro da escolinha. Ele é bem agitado, né? Então, assim, eu pensava, ou fico no culto, ou fico com meu filho. Porque as pessoas não entendem, as pessoas não querem entender, né? A culpa sempre cai para a mãe. Ah, é a mãe que está mimando. Ah, é a mãe que está... Mesmo... Mas o que é isso, mãe? O que é espectro do autismo? Ai, tem cura. Eu falei, gente, não tem cura. Mas eu vou atrás do que for para o meu filho ficar bem, entendeu? Para ele ter um acompanhamento melhor. Mas não é uma doença. O aspecto do autismo não é doença. Não é uma coisa contagiosa. Não é uma coisa que você encosta na criança e pega. Não é isso. Eles já nascem com isso. Só que o meu filho, ele veio desenvolver mais isso com 3 anos e meio. Então, eu nunca percebi nada assim, muito diferente nele, assim. Então, as pessoas, ao invés de chegar na gente e falar, olha, procura um médico, alguma coisa assim. Olha, irmã Priscila, eu tenho uma revelação que o seu filho vai entrar debaixo da mesa, vai levantar e o vidro da mesa vai bater na cabeça do seu filho. Falei, como assim, irmã? Como que a mesa vai bater no meu filho? É uma revelação que eu tive, que seu filho não para quieto dentro da igreja. Ele não fica quieto. E aí eu tive um sonho de revelação que o seu filho... Porque eu tinha, né? Na verdade, eu tinha uma mesa de vidro, né? Eu até me desfiz. Para ter uma ideia, até me desfiz da mesa. Eu confesso, eu fiquei até com medo. Porque meu filho, ele não para, ele é agitado. Ele não para mesmo. E aí eu pensei, caramba, irmão, sério? É sério, eu sonhei, tive essa revelação. Ele entrava debaixo da mesa e levantava a cabeça e estourava toda a cabeça dele. Falei, nossa, porque você não vê, mãe, você não vê, irmã, que ele não para quieto, ele não fica quieto, não deixa ninguém assistir o culto, não deixa ninguém prestar atenção. Falei, nossa, tá bom então, se o meu filho está incomodando tanto, então vou ficar em casa com ele, entendeu? Porque vocês
são mais ignorantes do que o probleminha dele. Vocês são mais doentes do que ele. Entendeu? É Falei, isso mesmo. Então vocês são mais doentes do que o meu filho. Isso mesmo, Falei para ela. Falei para ela. Sim. Então eu vou me retificar aqui. Na verdade, você ainda está casada, mas está casada só no papel. Porque presencialmente mesmo, o pai não se encontra aí, o pai arruma as coisas e tudo dela. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas dão tanto dinheiro, mas dão tanto dinheiro, não é, para as denominações. A gente viu aí, né, nos escândalos que teve, e até foi aberto para todo mundo, que o ex-presidente lá perdoou uma dívida do R.R. Soares, da Renascer, enfim, da ADVEC, do Malafaia, dos pastores aí, da Assembleia, enfim, os grandões aí da televisão, uma dívida de 6 bilhões e não sei quantos milhões aí que eles ficavam devendo, né, que devia ter repassado para o governo, que é lucro sobre renda arrecadado, que é dessas denominações. Contando os bilhões na conta, esses pastores, bispos, missionários, apóstolos, não pagariam, né, uma professora ou um profissional adequado para incluir nessas escolas dominicais, nas igrejas, para dar assessoria, para dar ajuda social para você que é mãe, que é uma membro da igreja e que agora está sem marido e está desempregada. É isso que me chama a atenção. Terceira coisa, aonde está o Espírito Santo que revela todas as coisas? Você acha que o Espírito Santo vai perder tempo em revelar uma mesa de vidro dentro da sua situação? O Espírito Santo não poderia ter revelado, né, a situação toda, né, do Davi, ajudado. Sabe que eu pondero isso essas coisas, ô Priscila? Eu pondero isso porque existe uma antítese, uma contrariedade entre o mundo de redoma fechada evangélico, fechado ali só para o pastor e para a sua família, e o Evangelho de Jesus, de verdade. Porque o Evangelho de Jesus, em Mateus 25, vai dizer assim, olha, Senhor, quando é que sentimos com sede, ou com fome, ou nu, ou doente, ou preso, ou isolado, e nós te visitamos? Jesus vai dizer assim, quando vocês deram de comer a quem teve fome, quando vocês deram de beber a quem teve sede, quando vocês deram roupa para quem estava nu, quando vocês levaram remédio, cura a quem esteve doente, quando vocês deram presente a quem esteve com angústia, depressão ou preso. Eu não vejo isso, Priscila, acontecer. E outra coisa, o próprio Jesus ensinou para todo mundo, olha, curai os enfermos, limpai os leprosos, abençoai aqueles que têm perturbação, não é? Sem cobrar nada. De graça recebestes, de graças dai. É por isso, Priscila, que tem certas situações que me revoltam. Então, ainda existe, claro que existe, sim, a falta de preparo, de comunicação, de estrutura, de inclusão e de força de vontade, força política, desejo de tratar os membros que estão com depressão, com angústia, de graça, sabe? Porque tem muito dinheiro na conta, acolher as mães. Priscila, você sabia que uma mulher solteira, uma viúva, por exemplo, é lei, está lá na Torá, está lá em Levítico, em Deuteronômio 15. Você sabia, em Malaquias 3, está falando sobre a viúva, o órfão, o desamparado, e também está falando isso em 1 Tiago 1,27, que a verdadeira religião sem mácula e sem contaminação humana, sem corrupção humana, acolher a viúva, a mulher separada, acolher o filho, o órfão, acolher os necessitados e até os estrangeiros. E isso a gente não vê acontecer no meio dos evangélicos, parece que não lhes interessa. Mas olha a tua situação. E quantas mães que o pastor vai falar a mesma coisa, talvez, falando para você, que nem eu sou marido, desinformado, né? Não por maldade, talvez, mas por ignorância, tem que orar, Deus vai libertar. Gente do céu, não existe esse tipo de libertação, esse tipo de coisa, porque não se trata de uma doença, uma coisa horrorosa, contaminante. É uma condição, é algo que a pessoa não veio assim. O espírito, a pneumo do autista, já veio assim. Nós é quem precisamos de cura. Nós é quem precisamos de nos adequar, nos interagir, nos incluir no mundo deles, sabe? Então, eu lamento muito que aconteça essa coisa. Pode falar. Então, porque
a gente estamos separados de corpos, né? A gente está casado legalmente, né, no papel, tudo, mas de corpos nós estamos separados. De corpos, estamos separados. Eu ainda tenho que resolver, vou ter que resolver essa questão também, né? Quando eu cheguei e falei, olha, o nosso filho, ele foi diagnosticado com autismo, né? Aí ele pegou e falou assim, não, meu filho não tem nada. Eu falei, então... né? Então eu falei, então os médicos estudaram 10 anos, então à toa, né? Eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem o que estão falando, então. Porque você está dizendo que ele não tem nada, então os médicos estudou à toa, então. Eles não sabem o que está dizendo. Ah, é espiritual, vamos orar na cabeça dele, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Aí tudo bem. Aí, depois disso, tudo era motivo de separar. Tudo era motivo dele sair embora de casa. Até que foi mesmo. Aí foi embora de casa. Foi embora, assim, sem motivo aparente, né? Sim, por motivo fútil. Talvez muitas mães também não saibam desses direitos que vocês têm. Depois eu vou falar sobre esses direitos que a lei tem. A lei número 8.749/93, Priscila, ela estipula o seguinte: direito à prestação continuada. O que é isso? A pessoa com autismo tem o direito de um salário mínimo desde que comprove que ele ou família não tem condições financeiras para se sustentar, não é? Essa lei, ela oferece, não é, o benefício da prestação continuada BPC. Para ter direito por mês, o TEA deve ser permanente e a renda, né, mensal per capita da família deve ser inferior a 1/4 do salário. Ou seja, talvez você nem sabia disso, não sei, mas você aí, o Davi Luca, tem direito a um benefício, tem direito a um salário mínimo para poder lutar, para poder viver. Fora as questões judiciais, as questões de divórcio, as questões de pensão para você, de pensão alimentícia. Entendeu, Priscila? Depois eu vou falar sobre essas questões desses direitos aqui para todas as mães. Mas o problema maior aí, você vê, o preconceito, a discriminação e a falta de preparo evangélica, porque tudo eles vão satanizar. Tudo eles vão tornar diabo, demônio, maldição, essas coisas. Você lembra, existe uma passagem no Novo Testamento, que pergunta para Jesus, olha, quem foi que pecou? Ele ou o pai ou os avós dele? Que é um menino que era cego. E Jesus diz assim, nem ele, nem o pai, nem os avós, não sei se era... E aí Jesus fala assim, ele nasceu assim para que hoje se manifestasse a glória de Deus. Então, os evangélicos têm que se libertar. Os evangélicos têm que parar com isso de trazer um fantasma, sabe? Algo que não existe, né? Já não basta o autista viver no mundo dele, e ainda o evangélico traz um outro mundo paralelo de mentira, porque o mundo do autista é real para ele, é a condição dele. Agora a igreja traz um mundo paralelo de mentira, e tudo tem que ser através da reza, da oração, de posição de mão, e para isso vai ter que pagar um tributo para Deus. Pegar o envelope, a campanha, o óleo, o sal, o mezuzá, a água benta, o anel do apóstolo, toda essa papagaiada toda. Mas a ajuda que é para ali de fato, a fé sem obra é morta. Essa fé com a obra você não vê. O que você vê é isso. E Priscila, me coloca no seu lugar, porque isso dói. Quando mexe com os nossos filhos, dói na alma e dói pra caramba, sabe? Então, você vê, as pessoas precisam de orientação. Ô, Priscila, pode falar mais. E como é que está a sua situação hoje, Pri? Fala aí, porque tem... Eu não tenho como trabalhar, né? Porque ele faz terapia, eu levo ele para a escola, né? Então, a minha vida é dedicada a ele 24 horas para o meu filho, né? Porque não tem como eu trabalhar fora, porque as pessoas me ligam que eu tenho que buscar ele na escola. Eu não tenho ninguém que possa fazer isso por mim, né? Eu não tenho ninguém que possa pegar meu filho na escola, que possa, sabe, acompanhá-lo, a não ser eu, né? E tá muito difícil, tá? Difícil. Tem pessoas da
que nem na minha cara tá olhando mais. Não sei o que aconteceu, que ninguém tá falando mais comigo. Eu estava no ponto de ônibus, uma mulher que dizia que era do círculo de oração, passou por mim, me esbarrou, mas nem falou comigo mais. Não fala comigo mais. Só porque eu não vou mais para a igreja, eu virei do mundo, né? Eu virei criatura, né? Porque eu não estou mais indo para a igreja. Pois é, esse é o lado assim, né? Eu me sinto como se eu tivesse órfão, sabe? Como se eu tivesse órfão. Porque eu já não tenho mãe, eu não tenho pai presente, entendeu? É duas dores de abandono, né? Porque eu também sei o que o meu filho sente, porque eu já senti um dia que não é fácil, né? Ele pergunta pelo papai, ele pergunta pelo papai às vezes. Ele pergunta. Uma vez ou outra ele pergunta, ele tá sempre perguntando, né? E é muito difícil para mim, sabe? Porque eu tenho que lidar com isso, sabe? Com esses preconceitos. Aí fala que tem que ungir meu filho, tem que participar de campanha com meu filho, que isso e com aquilo. E, na verdade, não é isso. Ele precisa de amor, de carinho, de acompanhamento, de terapia, de uma pessoa que possa fazer o TO, que é a terapia ocupacional, né? Eu não tenho, na verdade, eu não tenho condição de proporcionar isso para o meu filho. Tanto é que ele passa na PAI, ele está passando com a psicóloga, e depois eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho como pagar eu não tenho um convênio que possa, assim, cobrir isso, porque aí é um outro problema também, que os convênios deviam cobrir estas necessidades, e nem todos cobrem. Entendeu? E isso não pode acontecer. Porque se a pessoa paga um convênio, ela tem que ter, sim, um profissional especializado com autista. Isso, muitas mães aí sabem que não acontece em muitos convênios. Não é todos, mas a maior parte não estão ainda aptos para ter um acompanhamento para filhos autistas. E a escola também tem que ter uma preparação melhor, uma capacitação melhor para poder lidar com os autistas. E isso nesta parte está faltando muito, né? Está deixando a desejar. Porque então, a criança autista tem que ter inclusão, né? Inclusão na escola. Então, quando você fala sobre escola, eu já iria me perguntar mesmo sobre isso. Porque aqui diz assim, olha, inclusão na escola. A criança com autismo tem direitos de ingressar e permanecer em uma escola regular. Por isso, o autista precisa ter condições de acesso, aprendizagem e participação na escola. Além disso, uma instituição de ensino não pode se recusar a realizar a matrícula da criança autista e nem pode cobrar qualquer valor a mais por isso. A escola precisa oferecer um acompanhamento, adaptações e espaço e nos materiais didáticos para que o ensino seja efetivo. Não é? Só que tem um problema aqui. Não é? Deixa eu ver aqui. A questão da escola não é só as questões físicas, o ambiente físico, o tamanho da sala, essas coisas. É também a capacitação dos profissionais, não é? Que vai atender um autista na sala de aula. E também uma campanha fortíssima de publicidade, de exemplos, de teatros com crianças na escola, para que os coleguinhas ali, né, ditos normais, entendam, compreendam o coleguinha que é autista. Entender para não falar alto, para não fazer muito barulho, não é? Tudo é uma questão de educação, aconselhamento e disciplina. Ah, mas isso é impossível aqui na escola, nas escolas públicas. Não, gente, muda o conceito. É possível, pode ser ou não é possível. Como que as crianças nas escolas japonesas, chinesas, coreanas permanecem em silêncio sem dar um pio? Como que é possível isso lá no outro mundo, nas escolas da Holanda, em outros lugares do mundo? Por que aqui não é possível? Porque não há força de vontade política, não há o querer se ingressar, se incluir no mundo do autista. Não pode ser isso.
Então, as escolas... Outra coisa, eu ouvi também lá no grupo de uma mãe que disse que houve uma festa, tipo assim, uma festinha lá de fantasia na escola, e a professora, a mãe falou assim, eu acho melhor ele não ir. E a professora falou assim, não, ele vai sim, pode mandar ele vir, ele vai participar sim, que é uma escola regular, uma escola normal, e o filho dela é autista. E a mãe preocupada com o bullying, não, ele não vai, acho melhor não. E a professora insistiu para que a mãe fosse. E a professora usou até duas estratagemas, olha, quando estiver chegando no meio, para o fim, aí eu vou te ligar e você vem e traz ele. Fica esperando que eu vou ligar, porque pelo menos ele participa um pouco, interage com a fantasia dele. Pois a mãe foi, comprou a fantasia, pintou o menino, deixou o menino bonitão, o menino lá, o abençoado, o menino lá, animado para ir para a escola, não é? E quando chegou na hora de ligar, deu a meia hora da festa, a professora não ligou, foi passando o tempo, a professora não ligou, acabou a hora, passou o dia, o menino chorando, o menino esperando a professora ligar, empolgado para a escola, e a mãe ficou extremamente magoada com isso. Por que prometer e não cumprir? Por que mexer com os sentimentos das pessoas? Para que isso? Na escola, Priscila, fala para mim na escola como que é o atendimento, como que as pessoas lidam com você, com o Davi Luca lá, como que é? Você sente preconceito também? Discriminação? Como que é? Começou agora na escola normal, né? Mas o meu maior receio é ele sentir bullying, né? Ter bullying, né? Porque ele não suporta barulho. Então, lá é muito barulho, sabe? Ele fica mais agitado. Aí agora teve a festinha do carnaval. Eu fantasiei ele de Batman. Aí me falaram assim, você acha uma boa ideia trazer ele? Eu falei, não, eu tenho que trazer ele. Ele tem que participar, ele tem que interagir com as outras crianças. Ele pode ter algum problema intelectual, mas ele não pode ser excluído das outras. Ele tem que estar sim. E por isso que eu vou fantasiar ele, para ele ficar junto com os outros. E se ele chorar, tiver alguma crise, pode me ligar. Eu estou aqui pronta a atender a ligação da escola. Mas eu quero trazer ele, é um direito que ele tem de estar junto, participando. Entendeu? E se tiver muito barulho, por favor, coloque ele dentro da sala de aula. Entendeu? Para poder respeitar também os limites dele, né? Porque ele tem os limites. Sim. Porque ele sente dor de cabeça. Uhum. Né? Ele fala tem professora, dor de cabeça. E tem aquela segunda professora especializada no pessoal autista, para estar com ele na sala, para ajudar ele, ou não? Fica só uma professora? Fica só a professora. Tem a tutora, né, a cuidadora, que fica com, não só com ele, mas com vários. Né? E tem uma lá que fala que é da AEE, que é especializada em criança especial, da AEE. Mas, sabe, quando você vê que não, parece que só quem está trabalhando mesmo, né, que eu estou vendo, é a professora, né? Que ela está sempre ali fazendo atividades pedagógicas, mas eu só vejo ela mesma ali se empenhando, né? Poder tá dando o melhor dela. Mas ele precisava muito mais que isso. Ele precisava de uma tutora, uma cuidadora que tivesse uma especialização nesse assunto. Eu também, eu acho que, assim como nas escolas privadas, nas escolas particulares, que tem aquelas câmeras CFTV na sala de aula, no corredor, claro que no banheiro não, mas aquelas câmeras que estão transmitindo simultaneamente, na mesma hora que está acontecendo, não é? Você sabe disso, que já trabalhou em mansões também, como eu trabalhei, cuidando de idosos. Lá no Albert Einstein tem também câmera que filma tudo que você está fazendo com o idoso. Eu acho que a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, os vereadores, os deputados, até o executivo, deveria pensar sobre isso, sabe?
para realmente ver se esses profissionais estão exercendo com as suas funções, tratando, olhando, com cuidado, protegendo, não é? Deixando também o autista desenvolver, se virar, criar coragem, ter a sua comunicação, mas tudo dentro de um cuidado muito grande. E também essas autoridades políticas devem capacitar esses profissionais e colocar mais profissionais para que não sobrecarregue, né? A demanda já dos que são tidos normais, não é? Nas escolas, é muito grande, 40 alunos, e o autista é pouco, às vezes é 1, é 2, assim, para cada sala de aula, não sei como funciona, posso estar falando besteira, mas ter um só tutor ou uma só auxiliar não vai resolver o problema, porque, quer queira ou não, sempre ficam sobrecarregadas. E fazer uma política de sensibilidade, de humanização às diretoras, às secretárias, aos monitores, não é? Aos agentes escolares, a todo esse corpo que forma essa equipe que trabalha para a educação, para a formação social das nossas crianças. Daqui a pouco vamos falar sobre as leis e eu quero só colocar mais uma musiquinha aqui. Bom, só para terminar aquele assunto lá de religião, deixa eu dizer uma coisa. Muitos evangélicos, eles desenvolveram um conceito feio e ridículo, de que tudo é demônio, é diabo, ou é maldição hereditária, essas bobagens todas. Mas de onde vem tudo isso? Vem de uma má interpretação de um texto lido de forma completamente errada. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui, rapidinho, só para mostrar para vocês. Uma triste realidade, né? Está lá em Levítico 21, 17, onde diz assim, que o Moisés, daquele tempo, um outro mundo, uma outra época, uma outra cultura, ele prefere não escolher. Ele quer escolher para ser sacerdote de Deus, ou levítico, ou para oferecer oferta lá, adoração, tem que ser perfeito. Não pode ser aleijado, não pode ser cego, não pode ser manco, não pode ser desdentado, não pode ser calvo, não pode ser, tem que ser perfeito do jeito que ele quer. Mas isso aí, gente, é a cabeça de Moisés lá no Velho Testamento. Isso não deve ser trazido para o Novo Testamento. Porque me parece que quando nasce uma criança cega, isso é um problema também que a FUNAI e o Brasil devem sentar para resolver no Supremo Tribunal Federal, no Congresso. Por exemplo, um índiozinho que nasce autista, ou nasce com Down, ou nasce cego, ou nasce com a mãozinha mirrada, ou com a perninha, ou aleijado, nasce com alguma coisa. O índio, o cacique, vai lá e enterra essa criança viva, e joga a terra por cima, viva, pisa em cima até a criança morrer asfixiada ali, enterrada viva. Por isso que muitas mães, as ONGs, né, existem, socorrem essas mães com o bebê, com o filho, porque mãe é mãe, socorrem o bebezinho, o índiozinho, e sai. A partir do momento que essa índia sai ali, né, da tribo, do lugar, ela não pode voltar mais, porque ela está exonerada, está excluída, enfim, ela vai morrer, ela tem que se virar. E é aí que nós, a sociedade, recebe essas mães com esses índiozinhos. E me parece que isso se repercute também, não é, no mundo social da gente. Poxa, eu vou excluir fulano, eu não quero esse filho, eu não quero lidar com isso, não quero que suma, que desapareça. Ou então vai desenvolver uma questão de Deus não aceita aquilo que é imperfeito. Para Deus tudo tem que ser perfeito. Meu filho tem que ser perfeito, porque Deus é perfeito, eu sou perfeito. Será mesmo que você, pai, será mesmo que nós somos perfeitos? Para repudiarmos esses seres abençoados, os autistas? Será mesmo, gente, que somos perfeitos? Porque uma coisa é o pensamento de Moisés, outra coisa é o pensamento de Deus. E eu provo isso na própria Bíblia, no próprio livro de Levítico 19, 14. O Levítico 21, 17, Moisés vai dizer que é Deus, é claro, como todos os pastores falam hoje, que não quer isso, não quer aquilo, tem que ser perfeito, não pode ser aleijado, não pode ser defeituoso, não pode ter isso, não pode ser especial para ser servo de Deus. Só que, no mesmo livro, no capítulo anterior, capítulo 19, versículo 14, está escrito: Lote kalei, sheres, velené, iverlot titen, mikhol veyarechta, mechol reika, ani yarver. O que quer dizer isso?
Vamos transliterar? Não amaldiçoarás o surdo. Deus está falando para Moisés, para o povo inteiro. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando você for olhar aqui, ó, quando você for olhar aqui no livro de Gálatas, ele vai dizer assim, quer ver? Ele vai dizer que diante de Deus, ó, presta bem atenção no que o próprio apóstolo Paulo vai falar para a gente aqui. Olha que bonito isso, Priscila, para encerrar esse assunto de religião, eu vou falar sobre a lei ainda, né? Ele vai dizer assim, que... Deixa eu ver aqui onde que está. Só um minutinho aí, gente, para eu me achar aqui. Opa. Ó, pois todos vós, Gálatas 3, 26. Isso é para os evangélicos, os religiosos que vê demônio em tudo e que não aceita isso, não aceita aquilo. Pois todos, Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, você está vendo isso. Que diante de Deus não tem macho, não tem fêmea. Não tem hétero, não tem nada disso. Não tem hétero, não tem homo, não tem negro, não tem branco, não tem quem enxerga, quem é cego, não tem quem ouve, quem é surdo, não tem quem fala, quem é mudo, não tem quem é autista e quem não é autista. É a essência, é o espírito. Todos são iguais diante de Deus. E eu quero que a sociedade tenha essa visão divina e espiritual. Que olhe para o Davi Luca, que olhe para os demais autistas, os que têm síndrome de Down, os que são paralíticos, os que não andam, os que não ouvem, os que não falam, os que não enxergam, e olhe para eles com um olhar bilateral, horizontal, vertical. Olhe como Deus olha. A essência, gente. Olha a humanidade, o ser que está ali, que é capaz, que é inteligente, que é amoroso, e muitas vezes é muito mais santo, mais puro do que nós, porque não tem maldade, nos ama de forma incondicional. Você quer falar mais alguma coisa, Priscila? Pode falar. Então, esse ódio todo, essa raiva toda dos evangélicos, não cola. Esse negócio de eu não aceito meu filho assim, eu não aceito Deus errou. Não, Deus não errou, não. Sabe, somos todos iguais diante de Deus. Sim, Senhor, não somos melhores do que o outro. Isso é puro preconceito, pura xenofobia, homofobia, racismo, é pura discriminação, é pura bobagem isso daí, sabe? Você vê, em Ezequiel 18, vai dizer assim que, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Deus, não. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Nem Deus tem prazer na morte de uma pessoa ruim, para você ter uma ideia. Agora, como que Deus vai ter prazer no sofrimento de uma mãe abandonada ou de uma família segregada pela sociedade? Como que Deus vai ter prazer em criar uma situação para você onde você viva infeliz? Então as pessoas têm que entender... Oi, Davi Lucas! Então as pessoas têm que entender essa energia boa, essa espiritualidade, essa familiaridade de Deus. Deixar um pouco a religião de lado, porque a religião, se eu vou pegar por ela, ela segrega, ela abandona, ela deixa morrer no caminho, ela faz coisas horrorosas como fez no passado. A melhor coisa nessa live que eu tenho para dizer é que nós somos todos iguais e filhos de Deus. Priscila, como está a sua situação em relação à alimentação, a remédio, a roupinha ou a fralda? Como que está aí? Tá difícil, né? Tá muito difícil, né? Porque agora eu sou pai e mãe dele, né? Minha mãe faleceu, como eu falei aí, né? A princípio. Meu pai é ausente. Minha família mora um pouco distante de mim. Meu irmão, ele trabalha fora e nem sempre dá para me ajudar em alguma coisa, porque ele também tem os compromissos dele, né? Nem sempre dá para ele me ajudar. E eu tô assim, tô sozinha, tá? Deus e eu e meu filho, porque tá
sendo muito difícil. O meu filho, ele veio para me ajudar, ele veio para me ensinar, na verdade. Ele veio para me ensinar a ser uma pessoa ainda melhor, porque ele não tem maldade nenhuma, mas ele sabe de tudo que está acontecendo ao redor dele. Ele sabe quando eu estou triste, ele sabe quando eu estou feliz, ele sabe, ele tem esse lado dele, que ele sabe, ele sente. Então ele veio para me ensinar, veio para me mostrar que a vida vale a pena. Porque se não fosse o meu filho, eu acho que eu nem estava mais aqui, porque só o baque de eu ter perdido a minha mãe foi muito forte, né? Minha mãe morreu de câncer, então foi muito difícil para mim. Mas aí eu pensava, olha, mesmo antes do diagnóstico dele, pensava, não, eu tenho um filho, ele precisa de mim. E agora que eu descobri que ele é autista, ele precisa muito mais ainda de mim. E eu estou assim, numa situação muito difícil, muito difícil. Às vezes falta, sim, coisas na minha casa, mas eu não tenho como trabalhar, como que eu vou fazer, com quem eu vou deixar ele? Eu não tenho condição financeira para pagar uma pessoa para cuidar dele, para levar ele para as terapias, eu não tenho. A pessoa não vai querer levar ele para terapia, a pessoa não vai querer ficar com ele por muito tempo, porque dá trabalho, ela vai me cobrar mais. E é justo, porque se ele é uma criança especial, ela vai cobrar mais, né? E eu não tenho condição. Eu às vezes fico triste porque eu fico com as mãos atadas. O pai dele também, no momento, não tá presente, não pode ajudar. E aí, como que eu vou fazer? O pai dele também não pode ajudar. Não sei. Ô Priscila, e você o que vai acontecer. Não, vai acontecer coisas boas. Fica calma, fica tranquilo. Ô Priscila, não precisa falar o nome da sua rua, mas você está em que bairro? Você está em qual local? Da Grande São Paulo ou da cidade de São Paulo? Estou aqui em Guaianazes. Região de Guaianazes. Assim como você, tem mais dezenas, eu creio, ou centenas de mães que também estão passando esse sufoco, essa situação difícil, não é? Financeira, desempregada, não tem com quem deixar o filho. Então, eu uso aqui o meu espaço, minha página do Facebook também, que vai estar lá no grupo com 66 mil pessoas, para fazer esse apelo. Gente, vocês que são mães, são pais, famílias, porque parece que esperar muito do governo, é uma burocracia e é um desleixo muito grande para poder ajudar essas famílias. Então, vamos criar grupos, criar associações, fundações, sei lá, ONGs, para nos ajudar. Já tem a PAI, tem tantos outros lugares, né? Mas mesmo assim, muita gente, a galera é muito grande, né? Em nível demográfico, é muita gente. Os autistas são muitos, não são poucos, não é? Então eu faço esse apelo para que no grupo vocês entrem em contato umas com as outras, lá no grupo pelo Messenger, ou comigo mesmo, pode entrar em contato no privado, pelo WhatsApp, ou bem, eu quero ajudar lá a Priscila, ou bem, eu quero ajudar a outra amiga. Vamos nos unir, gente. Vamos marcar um encontro para a gente se conhecer no Ibirapuera, vamos ter uma tarde maravilhosa, vamos dar um pouco de respiro, de suavidade na situação e um ajudar o outro, porque isso é cristianismo, isso é igreja viva de verdade. Não é culto, altar, igreja e pedir dinheiro, sabe? Olha, deixa eu falar só mais alguma coisa aqui. Tá indo direito o meu som aí? A minha imagem tá ruim aqui. Tá indo com direito meu som? Tá. Oi? Tá bom? Sim. Então, beleza. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui. Olha, eu tenho certeza que muitos de nós que nos autodenominamos ou nos intitulamos saudáveis, não é? Ou perfeitos mentalmente, psiquicamente, eu tenho certeza que nós é que somos os problemáticos da vez. Não são os autistas. Os transtornos não estão neles. Não são eles que são o chato, a coisa que nos causa tristeza. Somos nós mesmos. Sabe por que isso? É verdade. Porque, veja bem, o pai e a mãe autista, ele tem que olhar
na seguinte ótica. O filho cresce, é bebê, vai crescendo, vira adolescente, vira adulto, mas você pode ter certeza de uma coisa. Veja só como a coisa é louca. Não os autistas, mas a sociedade é louca. Porque a escola tem preconceito, ele faz barulho, ele não se adequa. A professora, a diretora, a igreja, ele não pode ficar aqui. É difícil. Mas será que os nossos filhos têm mesmo que estar num ambiente desse? Será que vai fazer bem para eles mesmo? Porque a gente vê escolas aí, talvez lugar, igreja, um monte de gente, comunidade, que não tem nenhum autista. Mas o que vai ter? Vai ter um filho que vai dar na cara da mãe. Vai ter um filho que vai matar o pai por causa do dinheiro. Vai ter um filho que vai roubar. Vai ter um filho que vai estuprar. Desculpa a palavra forte. Que vai abusar de alguém. Vai ter um filho que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, aquilo outro. E não é autista. Então, autista não é coisa ruim, sabe, gente? Não é uma doença horrorosa. É um ser especial. Porque o doente mesmo somos nós que dizem que temos consciência e a mente equilibrada e ponderada, mas somos nós que somos os demônios da sociedade. Somos nós que somos ruins, somos nós que batemos na esposa, somos nós que nos viciamos na cachaça, somos nós que traímos, cometemos adultério, somos nós que roubamos por ser um tapete do nosso colega na empresa, sabe? Então quem é o doente da vez nessa sociedade? O espectro autista ou você que se diz normal? Está na hora da sociedade de rever conceitos, princípios e valores e olhar um pouco mais a essência e a espiritualidade. Os pais de filhos autistas são os pais que nunca vai ter a polícia na sua casa, porque o filho roubou ou fez aquilo outro na rua. Os pais de filhos autistas são os que nunca vão visitar o filho na FEBEM, ou na antiga FEBEM, ou na Fundação Casa, ou na Casa do Menor, ou num centro de detenção provisória. Os pais de filhos autistas são aqueles que nunca vão visitar o filho numa penitenciária da vida, ou não vai ver o filho morto na esquina, ou numa cracolândia da vida. Então, na verdade, os pais dos filhos autistas são privilegiados por terem anjos, pessoas e seres humanos puros, sinceros e que amam incondicionalmente dentro do seu mundo, que é um mundo que não contagia, que não faz mal para ninguém, que não causa toxicidade a ninguém. Ufa, eu desabafei, Priscila, eu precisava falar essas coisas, não é? Agora, sabe qual é a minha maior preocupação hoje, Ben? Sabe qual é a minha maior preocupação? É se um dia eu vier a faltar, um dia que eu não estiver mais aqui, quem é que vai cuidar do meu filho? Isso daí, todas as mães de filhos autistas pensam igual a mim. O que vai ser dos nossos filhos? Essa é a minha maior preocupação. Porque comigo, que sou mãe dele, já tem preconceito, imagine sem eu estar aqui. O que vai ser dele se eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar dele? Quem vai amparar ele? Essa é a minha maior preocupação. Porque se ele já sofre o preconceito hoje, na igreja, dentro de casa, e se eu não estiver aqui, como que vai ficar? Quem vai cuidar dele? Essa é a minha preocupação hoje. Entendo a sua preocupação, me coloco no seu lugar e no lugar de todo familiar. Por isso, Priscila, que a gente precisa fazer força de voz, nos 4 cantos do país, do mundo, sabe? Falar muito sobre isso, para que Deus, a espiritualidade, proveja, nos mande pessoas capacitadas, claro, com dinheiro, e pessoas capacitadas com investimento, pessoas capacitadas com empatia, sensibilidade, afeto, amor e espiritualidade. Para que, poxa, fui diagnosticado com câncer, eu sei que eu tenho só 6 meses de vida, mas não tem jeito, eu vou mesmo, mas eu vou em paz, porque o meu filho, que é autista, ele vai estar naquele lugar, e eu conheço aquele lugar, e sei que é um refúgio, é um paraíso, é um lugar que preenche todas as necessidades, e acolhe ele, é um mundo dele. A gente precisa lutar para um mundo melhor, um mundo seguro, uma sociedade, digamos, à parte, um mundo à parte, onde pessoas possam acolher e dar continuidade no carinho, no amor, na criação e no zelo pelos nossos filhos. Isso é algo de se pensar e é muito sério
sabe? A APAE, as ONGs, a ACD, a Prefeitura, o governo de São Paulo, o governo executivo, o governo legislativo, enfim. Todo mundo tem que se unir para pensar sobre isso, porque eles não podem ficar à revelia, não podem ficar órfãos. Isso porque eu nem quero comentar isso, mas quantos autistas, quantas pessoas especiais, não é, que são abusadas dentro de casa ou em algumas instituições da vida por aí. Então, tem muita coisa para falar, tem muita luta para lutar, tem muita vitória para correr atrás, para conseguir, e a gente sabe que não é fácil. Afinal de contas, o reino de Deus é ganho a trancos e barrancos. Se nós queremos o reino de Deus para nós, para os nossos filhos, para essas pessoas especiais e maravilhosas, nós precisamos sim nos unir. E nos unir muito. Priscila, agora eu quero que você fique aí, eu vou falar alguma coisa sobre lei. Presta bem atenção, gente. Algumas coisas que talvez muitas mães e pais não sabem, não é? Você sabia que os autistas têm direitos assegurados por lei no Brasil? A legislação brasileira reforça que os direitos dos autistas precisam ser assegurados e respeitados e também a necessidade de serem colocados na prática no dia a dia. Entre a legislação que devemos destacar está a Lei Berenice Piana. Já ouviu falar dessa lei, Priscila? Vamos lá. A Lei Berenice Piana, 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A partir dela, o assunto foi reconhecido como uma deficiência. E, por conta disso, ocorreu a criação de políticas públicas, além da implantação, acompanhamento e avaliação dessas diretrizes. Bom, em 2015, foi publicada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que também é conhecida pela sigla LBI, a Lei 13.146 de 2015. Vejamos os detalhes de algumas legislações que garantem os direitos dos autistas. Muito bem. Primeiro, carteira de identificação. Sancionada em 2020, a Lei Romeu Mignon, que é o filho lá do Marcos Mignon, né, aquele abençoado. A Lei Romeu Mignon, Lei 13.977, de 2020, cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Essa legislação veio para facilitar a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Essa legislação veio para facilitar a identificação do autista, que frequentemente encontra obstáculos a diversos serviços. Vale destacar que o documento é emitido de forma gratuita por órgãos estaduais e municipais. Tá bom? Essa carteirinha aí. Redução da jornada de trabalho dos pais. Olha aí, Priscila. A Lei 13.370, de 2016, reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com filhos autistas sem redução salarial. Essa lei tem que se estender também, fazer uma emenda, uma PEC, para que se estenda e alcance quem não é servidor público, quem não é da prefeitura e nem do Estado, mas quem é trabalhador comum, CLT, contratado, porque tem filho autista, tem horário, tem compromisso, tem cobrança de quem está em casa olhando. Muitas vezes a família não quer olhar, não quer ajudar. Então essas mães que trabalham por CLT, por contrato, que não são concursadas, também essa lei tem que alcançar. Muito bem. A inclusão na escola a gente já falou. Agora o atendimento prioritário. A pessoa com autismo tem prioridade no atendimento, ou seja, o direito de ter um atendimento imediato, diferenciado das demais pessoas em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. É o que determina a Lei 10.048 do ano 2000. Mercado de trabalho. O autista tem possibilidade de participar do programa de aprendizagem para a pessoa com deficiência a partir dos 14 anos e não é necessário preencher requisito relativo a grau de escolaridade. Ele pode ser contratado como jovem aprendiz. Isenção de impostos para aquisição de veículos. Você que é mãe, que é pai, que tem um filho autista, quer ter um carro que vai facilitar muito esse utilitário, a correria, a vida de vocês,
não é? Até evitar também transtornos como estresse em ônibus lotado, gente mal educada que não quer sair do lugar. Você quer ter um carrinho? Isenção de impostos para aquisição de veículos. Quem tem autismo pode adquirir veículos com isenção de impostos. Por isso o valor do automóvel acaba saindo com desconto. O benefício pode ser exercido uma vez a cada 2 anos. Vaga no estacionamento. O autista também tem direito a uma vaga especial nos estacionamentos que não seja o condutor de veículos. Está acabando já. Transportes público. De acordo com a Lei 8.899, de 94, os autistas carentes, assim como suas famílias, também têm direitos ao transporte gratuito em ônibus, barco ou trem. Em relação ao transporte aéreo, e o acompanhamento do autista tem um desconto de 80% do valor da passagem. A solicitação é feita no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Existiu uma situação aí, quando eu estava trabalhando como cobrador, de que um cobrador, um colega, se achou o Deus da parada, o arrogante, o soberbo, o dono da verdade, e ele exigiu que um adolescente autista, né, especial, mesmo com cartão de subsídio, ele exigiu que o autista passasse a catraca. Ele queria que passasse. E ele não é obrigado a passar a catraca. Nem o idoso é obrigado a passar a catraca, nem a mulher gestante é obrigada a passar a catraca. Enfim, mas ele exigiu que passasse a catraca e assim a mãe fez porque ficou constrangida. Quando acontecer isso no ônibus, gente, ligue no número 156, aqui em São Paulo é 156, ou da prefeitura da sua cidade, ligue no número, pega o prefixo do ônibus, a hora, o horário, tudo, e manda para a prefeitura aí, para o call center aí de atendimento, né, de 156 da cidade de vocês, porque ele vai ser punido, vai sofrer, você pode processá-lo por constrangimento, uma série de coisas, tá bom? Não deixa barato não. Você tem que lutar e zelar pelo teu filho, porque o teu presente, o teu ouro, é a coisa mais preciosa que Deus te deu. Saúde. Muito bem. O autista tem direito à atenção integrada à saúde por intermédio do Sistema Único, ou seja, o SUS, com atendimento universal e gratuito. A Lei Berenice Viana destaca a obrigatoriedade de diagnóstico precoce e tratamento multidisciplinar. Além de ter direito aos medicamentos, é assegurado o direito da nutrição adequada e de informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. Com relação ao medicamento, no finalzinho da live, eu vou trazer uma novidade para vocês, muito bacana, muito legal, tá bom? Muito boa. Muito bem. Direito à prestação continuada. A pessoa com autismo tem o direito de um salário mínimo, desde que comprove que ele ou família não tem condições financeiras para se sustentar. Você que é mãe, que foi abandonada pelo pai, pelo marido, não é? E que a mãe não tem condições de te ajudar, ou seu irmão, sua irmã, você está no barco sozinho nesse deserto aí, nessa maremoto com o seu filho que é autista. Não se sinta abandonado e sozinho. Você tem direito a um salário mínimo, um cartão, um benefício, você vai no CRAS, e lá no CRAS você vai conseguir tudo isso, levando, é lógico, o laudo, né, atestando aí o espectro autista, tá bom? Não tem condições financeiras para sustentar. Lei número 8.742, de 93, que oferece o benefício da prestação continuada, ou BPC. Para ter direito por mês, o TEA deve ser permanente e a renda mensal per capita da família deve ser inferior a 1/4 do salário. Bom, acho que sobre isso eu falei. Tem, para acabar aqui, imposto de renda também, declaração de imposto de renda, né? As despesas médicas podem ser deduzidas do imposto de renda. Vá atrás dos seus direitos, gente. Não deixe barato, não. Tá bom? E é isso. Bom, eu falei que no final, não é? Eu ia dar uma surpresa. Eu conversei com você ontem sobre aquela questão dos remédios de homeopatia, fitoterapia. Eu não posso falar o nome aqui agora, não tenho autorização. Mas eu quero deixar vocês cientes de uma coisa. E aqui eu não estou fazendo apologia contra a medicina convencional, tradicional, a indústria farmacêutica. Mas todos nós sabemos que muitos remédios resolvem um problema no estômago e atacam o rim. Resolvem um problema no coração e atacam o pâncreas. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com os efeitos colaterais, não é? E não é justo, não é amoroso você ver o seu filho
já com aspecto autista, sofrer todas as segregações, preconceitos, discriminações, ter que lidar com um remédio caríssimo e muitas vezes esse remédio comprometer também o seu humor, deixando nervoso, estressado. Portanto, os remédios que causam, não é? Vou falar de remédio paliativo, tá? Mas um paliativo muito forte, muito poderoso, que não causa problemas colaterais, não é? Efeitos colaterais no seu filho, no organismo dele, nos órgãos dele. Calma lá. Então, a maioria das pessoas do espectro autista tomam o risperidona, toma aripiprazol, não é? E esses remédios têm efeitos colaterais sérios. Aumento de peso, síndrome metabólica, hiperprolactinemia, síndrome extrapiramidal, síndrome neuroléptica maligna. Tudo isso são esses remédios da indústria farmacêutica. Seria bom se a indústria farmacêutica elaborasse algo, né, um tranquilizante que não afetasse tanto, que não judiasse, que não tivesse esses efeitos colaterais. Para você saber sobre o produto que eu posso te oferecer, você vai ter que entrar em contato comigo pelo particular e eu vou passar todas as informações para você e você segue lá direitinho, vai em busca, porque é um produto homeopático, é um produto cuja dosagem é equilibrada e está bem concentrado. Vocês lembram que a natureza, olha gente, presta atenção nisso. Esses dias atrás, na semana, eu vi uma matéria de uma médica com o marido dela. E a mãe do rapaz estava ali, a mãe do marido. Então o rapaz sofria de epilepsia, de convulsões e de ansiedade. Né? E ele sempre andava, é professor, tudo de história, e ele sempre anda com o quê? Ele sempre anda com uma cartelinha de tarja preta no bolso. Qualquer momento que dá o pânico nele, ou a ansiedade, alguma coisa, ele vai e toma o remédio. Isso não é bom, não. Pode aliviar ali no momento, mas isso vai danificar o rim dele, o baço, o fígado, enfim, por causa dos efeitos colaterais. A indústria farmacêutica, que é famigerada naquela avareza, naquela ganância por grana, por dinheiro, e com todo respeito, alguns médicos, né, que quando passa a receita, chega na farmácia com o CRM do médico, ele vai receber uma graninha também por fora. A gente tem que olhar e prezar pela saúde da pessoa. Não é só por um alívio de um problema ali no momento, na hora, mas é pela qualidade de vida que essa pessoa vai desenvolver. Não adianta passar um remédio que vai danificar o seu corpo. Se alivia agora, mas arrebenta o coração. Se alivia agora, arrebenta o pulmão. Se alivia agora, arrebenta o cérebro. Ou te incha ou te emagrece de forma raquítica. Não. Eu estou falando de produtos concentrados, não é? De produtos da natureza. Por que você acha que a Rússia, a França, a Europa toda, os Estados Unidos, o mundo, a América do Norte, tem preocupação com a Amazônia? O nosso maior laboratório fitoterápico, não é? O nosso maior laboratório natural in natura que nós temos. E é de lá que saem as melhores e as maiores descobertas evolucionárias para a saúde. Ocorre que há muitos anos atrás, séculos atrás, uma família descobriu que os remédios funcionavam, que extraía aquilo da raiz, da folha e tal, né? Lembra dos curandeiros, do pessoal lá, a tiazinha, a avó do interior, fazia alguma coisa lá, um chá, fazia um preparo, né, aqui no braço e curava as feridas? Então, uma família que tem dinheiro, fala assim, não, vamos isolar isso daí, vamos concentrar em comprimido, em dragas, e vamos vender caríssimo, vamos ficar rico. Deu certo. Com todo respeito, tem uma marca que diz, se é bom. Nem sempre é bom. Toma muito cuidado com as drogas, com os problemas. Sempre, é claro, consultando o seu especialista, o seu médico, na mudança, nas miligramas, essas coisas. Só quero te passar a qualidade de vida. E eu sei o que eu estou falando, porque pessoas têm tido problemas, têm tido soluções. Eu estou falando de solução. É rápida, não demora. E não tem sentido efeito colateral. Enfim, eu não posso falar o nome agora da empresa, da marca, mas eu posso falar para você no privado. Eu vou te orientar, vou te indicar. Pessoas, eu falei esses remédios aqui, porque até tranquilizantes, calmantes, não é? Que deixam os autistas mais calmos, mais controlados, que não vai danificar o teu cérebro, nem o seu rim, nem o baço, não, porque é um concentrado natural.
Eu vi um programa agora aí, na Gazeta, essa semana, que passou, onde uma médica e um paciente, não é, que tinha convulsão, como eu estava falando, e ansiedade. Taja preta a vida inteira, o tempo passa, o organismo acostuma, vicia, e acaba o efeito. Viciou a droga, é droga. E vai prejudicar a pessoa, vai ter que buscar outra droga mais potente. Até uma hora em que o rim, o fígado, o baço, essas coisas. Bom, e ele começou a fazer uso, então, com muito estudo, do canabidiol. Você já sabe o que eu estou falando. E a mulher dele é uma doutora, uma médica. Ela estava dando depoimento e o testemunho dela, né, e dando graças a Deus que o governador Tarcísio liberou o uso do canabidiol aqui em São Paulo, só no estado de São Paulo, lá no programa da Regina, na Gazeta. Você pode buscar, que você vai ver o depoimento do cara lá, do professor. E ele se sente hoje o cara mais maravilhado do mundo, né, que ele usa o extrato do canabidiol, ela concentrado, direitinho, sem toxina, sem nada, totalmente para a sua cura, para a sua qualidade de vida. E ele dá aula hoje tranquilo, não tem epilepsia, não tem convulsão, ele não tem ansiedade. Isso é o canabidiol. Mas o produto que eu vou te oferecer no final, depois, se você quiser, não tem nada a ver com canabidiol, não, tá bom? Enfim, são produtos maravilhosos. Mas isso aí só no privado. E que resolve dar qualidade de vida para o seu filho, para a sua filha, que é autista, que é do espectro autista. E o produto que eu vou te oferecer depois no final dessa live, no privado, ele vai condicionar você também a não ser mais uma empregadinha de CLT ou uma contratada, vai mudar a sua vida, como tem mudado a vida de pessoas no mundo inteiro. O que eu quero é te ajudar, tá bom? Me procura depois da live, lá pelo meu WhatsApp, que é o 11 95639 9658, e eu vou direcionando você direitinho. É totalmente natural, homeopático, hipoterápico, ok? Vem da natureza e vem de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus, a espiritualidade, podia ter curado lá o rei Ezequiel apenas com um sopro, ou o profeta com a mão, ou ungir com óleo. Ele estava todo leproso, tuberculoso, todo tuberculoso. Leproso não. Mas o que Deus disse? Olha, aí tem cura. Isaías, vai lá, pega as folhas de figo, amarra as folhas de figo, faça um emplasto e mande ele colocar onde estão as feridas feias dele. Senão ele vai morrer. Mas se ele fizer isso, ele não vai morrer. Ou seja, Deus usou da própria natureza, da própria farmácia natural, para que o rei Ezequias vivesse e fosse curado. Você quer cura, você quer qualidade, você quer bem-estar, você quer paz para o seu filho, para a sua filha, você quer ver o seu filho feliz? Então depois você me procura, aí você se informa lá direitinho, tá bom? Mas eu quero, antes de terminar essa live aqui, eu quero colocar essa música, deixa eu ver se ela vai colocar. Peraí. Eu quero deixar essa música com vocês, tá bom? Eu acho muito bonita, que é de uma cantora aí, que fala aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Deixa eu ver aqui. Fala assim, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus desenhou e com sua própria mão ele pintou. Dedico essa música a todas as crianças autistas, a todas as crianças que sofrem de alguma maneira, de qualquer forma, ou pelo espectro autista, ou por qualquer outra limitação, ou até mesmo pela cor da sua pele. Quero que você se ame, se adore, porque você é especial, você é uma bênção de Deus. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que ficou aqui. E eu acho que desligou. Deixa eu ver. Eu acho que desligou. Vamos ver aqui, peraí. Opa! Vamos ver se eu consigo. Desligou, mas eu acho já. Peraí. Vamos ouvir essa música e eu vou terminar, tá bom? Priscila, amor da vida, muito obrigado por você ter participado. Espero que a sua voz faço voz, que a sua voz seja alcançada e que a sua voz venha representar várias mães que estão passando pela mesma luta, pelo mesmo sufoco. E, com certeza, a espiritualidade, os anjos, enfim, Deus, a família espiritual vai tocar em cada lugar, vai tocar em cada pessoa, para que... Opa!
Espera aí que eu vou achar. Tá aqui, ó. Opa! Volta. Aqui. Deixa eu só passar um comercial ali. Eu acho muito bonito, viu, gente? Muito bonito. Você é uma obra-prima. Tá ouvindo, Davi? Davi? Ah, meu pai. Oi? Vou só passar aqui o anúncio. Opa! Oba! Olha só a música. Escuta aí, ó. A todos os autistas, você é uma obra-prima. Você é uma obra-prima que humanizou com suas próprias mãos, pintou a cruz do seu os teus cabelos desenhou cada detalhe. Ah, não tem, não. Todos vocês são. As meninas da sua vida, você é o nosso Na sua especialidade. Foi Deus que disse. Quem não é quem Nunca deixa alguém dizer isso. Todos vocês são queridos. Mamães, papais, filhos, todos nós. Tá vendo que lindo? É lindo, você é lindo. Vamos nos amar, vamos nos unir. E desejo um excelente sábado para todo mundo, para você, Priscila, tá bom? Para a Maria Rosinha, que tem nos ajudado bastante, do Conselho Tutelar, do pessoal aí, da ONG, enfim. Tenho fé que a sua vida vai melhorar muito, Priscila, e as demais famílias do grupo do Filho Autista, que se sensibilizem e que ajudem as mães que estão largadas ou abandonadas sozinhas. É isso que eu peço, e peço que Deus nos guarde, nos abençoe os nossos queridos autistas especiais, nossos anjos, nossas estrelas. Um beijo para todos vocês, para a Márcia, Sobral, para a Telinha,
para a Priscila, para o Davi Luca, que tá aí, tem um nome, o mesmo nome do meu neto. Você tá rindo, né? Davi Luca, um beijão, um abraço, viu? Um dia a gente se encontra por aí, tá bom? Olha, que Deus abençoe todo mundo, abençoe vocês, obrigado por vocês estarem na live. Ó o Davi Luca! Eita! Muito bem. Tchau, gente. Priscila, tenha um bom final de semana. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Obrigado por todo mundo. Até a próxima live. Tá bom? E é isso. Vamos lutar. Juntos somos mais fortes. Igualdade para todo mundo. Política pública com seriedade. Vamos lutar para alcançar os direitos deles, não é? Porque eles merecem. Tá bom? Como eu disse, o mundo não é só para um tipo de gente. O mundo é para todo mundo. É uma casa que tem quarto, é uma casa que tem cômodo, que tem condomínio para todo mundo morar. Ninguém é dono de nada, não. Tá bom? Vamos nos unir e que Deus nos abençoe. Tchau, Pri. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, Márcia. Tchau, Peninha. Gente, compartilhe o máximo que vocês puderem antes que o Facebook tire a minha página e me tire do ar. Eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Ô, Facebook, não vai querer me punir, não, porque eu coloquei umas músicas aí. É para o público autista, para o pessoal maravilhoso, não é? Somos todos seres humanos. Tem a sensibilidade, a administração do Facebook, dos algoritmos aí. Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado. Me perdoe se eu falei alguma besteira, se eu fugi do tema. Me perdoe se eu cometi alguns deslizes, tá bom? Foi a minha primeira live para o público, para os pais e famílias autistas. Papais, voltem atrás e amem os seus filhos. Vale a pena amar, vale a pena viver. Tchau, um beijo, feliz sábado para todo mundo. Obrigado, gente. Inclusão já. Inclusão já, e vamos lutar por isso em todo lugar, tá bom? Vamos nos unir um dia no Ibirapuera, enfim, fazer um barulho lá. Vamos fazer aquela coisa que a gente sabe fazer. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, Davi Luca. Tchau.